Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E estamos no meio da nossa série Esperando no Senhor. Uma série onde nós estamos falando sobre como, de fato, esperar em Deus diante de circunstâncias que às vezes parecem que estão demorando demais, às vezes parece que Deus não te ouve, que Deus não te responde, parece que Deus não está agindo, você não enxerga o agir de Deus. Mas no meio dessa espera existe um trabalho, existe um processo de Deus por trás e nós podemos aprender através de várias histórias da Bíblia como esperar no Senhor. E hoje vamos falar sobre mais uma delas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece, já para rapidinho, clica no sininho para que você se torne inscrito e receba a notificação toda vez que nós tivermos uma nova postagem. E vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis. Hoje vamos lá no início da Bíblia falar sobre o pai da fé. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, primeiro. Gênesis 12, versículo 4. Essa eu não anotei aqui, então vou até abrir junto. Vamos lá. Gênesis 12, 4. Gênesis 12, 4. Vamos lá. Gênesis 12... Na verdade, vamos ler eu acho que uns 2 versículos antes que a gente vai precisar ler. Vamos lá. Bom que eu vou abrir junto com vocês, dá tempo de vocês abrirem também. Vamos embora. Gênesis 12, 2. Vamos começar do 2. Gênesis 12, 2. Ó. Farei de vocês uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. E Abraão partiu dali, como Deus havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Herão. Vamos parar por aqui. Até aqui é o suficiente para entendermos que existia uma promessa que Deus havia feito para Abraão. Todos nós sabemos que Abraão é o pai da fé, considerado o patriarca da fé desde o Antigo Testamento. Ele foi o primeiro homem citado como alguém que não tinha experiências passadas para aprender, mas que teve fé independente das circunstâncias. E ele recebeu uma grande promessa que se estende para você e para mim até os dias de hoje. E essa promessa dizia sobre existir uma grande descendência. Grandes bênçãos estariam na vida de Abraão e na sua descendência. Só que tem um detalhe. A Bíblia acaba de citar que ele tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu. E aqui ele ainda não tinha filhos. Então aqui ele tinha acabado de receber uma promessa de que ele receberia uma grande bênção através de sua descendência. Mas nem filhos ele tinha ainda. E quando a gente começa a entender um pouco mais da história de Abraão, nós sabemos que ele foi pai de Ismael e foi pai de Isaac. Mas o que talvez você não saiba é que, primeiro, ele foi pai de Ismael, e Ismael, na verdade, foi filho dele com uma serva, Agar. Ou seja, Ismael não era ainda o filho da promessa que Deus havia prometido para Abraão. Na prática, o filho da promessa era Isaac, que se tornou depois a grande descendência a partir dele, como veio depois Jacó, José, Moisés e por aí foi. Mas o grande ponto que eu quero que você entenda, e eu particularmente quando entendi isso, refleti muito sobre, e Deus falou muito comigo sobre essa história, sobre como esperar no Senhor, é que ele recebe essa promessa de Deus aos 75 anos de idade. E aí, para a gente pular, vamos primeiro ler todas as passagens, para depois a gente refletir sobre isso juntos. Vamos agora para Gênesis 17, 17. Vamos lá. Essa já está aqui anotada, então vou ler por aqui. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. E então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Agora vamos pular para Gênesis 21, 5. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos?
contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Então, essa história nos conta um pouco sobre a fé que Abraão teve ao crer e esperar no Senhor. Mas isso quer dizer que ele simplesmente esperou e ficou esperando que as coisas acontecessem? Não, e vamos aprender com isso. Primeiro ponto, acabamos de ler que ele descobriu que existia uma grande bênção sobre ele, ele recebeu uma grande promessa de Deus aos 75 anos de idade, só que ele ainda não tinha filhos. Então Deus promete que haveria uma grande bênção através de sua descendência, mas nem filhos ele tinha ainda. Então ele começa a esperar no Senhor a partir disso, só que aproximadamente 10 anos depois desse episódio, ele ainda não tinha tido filho, e então a própria Sara fala: Abraão, a gente tá ficando velho, acho que não vai rolar, né? Vamos fazer o seguinte, por que você não se deita com a nossa serva Agar e faz um filho com ela? E aí esse filho vai ser o nosso filho e tá tudo certo. Ou seja, ali ambos concordaram, entraram em concordância como casal e não esperar no Senhor. Isso é um grande problema, mas o grande ponto aqui é, eles depois que tiveram esse filho, próprio Abraão, como a gente acabou de ler, falou: não, Deus, fica tranquilo, por que você não faz a grande descendência que o Senhor me prometeu a partir de Ismael? Porque ele também é meu filho, também é minha descendência. Mas Deus fala para ele: não, Abraão, a sua descendência vai ser a partir de um filho chamado Isaque, e será seu filho com Sara. Só que ali eles já eram mais velhos ainda, já tinham cerca de 85 anos, e ele já, não, mas será? Mas a gente já tá muito velho, como é assim? Daqui a pouco eu tô chegando nos 100, ela tá com 90, então no meio daquilo tudo eles já não acreditavam mais tanto. E isso é um ponto que eu quero fazer um parênteses para que você entenda. No meio de processos, no meio de esperas, onde o tempo passa e às vezes as coisas não acontecem no que nós esperamos, às vezes nós desanimamos. Mas essa passagem nos ensina que através de Abraão existiu uma grande descendência, e nós sabemos disso até hoje. Mas o grande ponto é que isso só aconteceu porque Abraão, apesar de ter errado no meio do caminho, quando decidiu ter Ismael com a sua serva, ele depois esperou no Senhor. Ou seja, ele soube esperar no Senhor. Ele errou no meio do caminho, como nós erramos, como talvez você já tenha errado, como eu já errei. Esperando no Senhor, eu de repente pensei em outras coisas, eu queria fazer algumas coisas para acelerar. A gente quer estar sempre no controle, mas quando nós aprendemos a entregar de fato total controle nas mãos de Deus, ele começa a agir a nosso favor. O grande ponto não é termos o controle da situação, mas sim termos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando Abraão entendeu isso, ele mesmo tendo tido Ismael, ele depois começou a esperar no Senhor. E alguns anos depois, a Bíblia diz que com 100 anos, ou seja, exatamente 25 anos depois que ele recebeu a promessa, ele e Sara tiveram Isaque, que se tornou o grande pai da nação de Israel, que depois, inclusive, foi chamado de Israel a partir de Jacó. Mas o grande ponto é, 25 anos. Você seria capaz de esperar 25 anos para uma grande promessa da sua vida? Se você, quando hoje pensa em 25 anos daqui para frente, você não consegue se imaginar esperando, provavelmente é porque a tua fé ainda não é grande o suficiente para isso. Então eu te desafio, peça essa fé para o Senhor. Peça essa fé para Deus, para que Deus te suporte, te console, porque você acha que se Deus fizer você esperar 25 anos, Ele vai fazer com que você espere no meio de uma circunstância caótica por 25 anos? É claro que não. A grande promessa pode até demorar, mas durante esse tempo, Deus vai te sustentar, Deus vai te direcionar, Deus vai te prover, como Ele fez com o povo no deserto por 40 anos. A promessa demorou 40 anos para se cumprir, para que ele chegasse na terra prometida. Mas em todos os dias o povo recebia sua provisão, recebia o maná, recebia o de Deus o que caía de Deus dos céus. Então, acredite, entenda, você talvez não esteja há uma semana, talvez você não esteja há um mês de receber a sua promessa, mas se você esperar firme no Senhor, com certeza a tua promessa chegará e você será preparado para que você consiga receber e fluir nas promessas que Deus tem para você. Amém? Então, aprenda com essa história de Abraão e vivencie isso na prática. E se você ainda não tem essa fé, eu te desafio. Faça esse pedido para Deus. Peça para que Deus te dê uma fé como a do nosso pai Abraão, para que você suporte todos os desafios, todos os processos, esperando sempre no Senhor, não em coisas, não em homens, mas no Senhor. Amém, amados? Espero que você tenha entendido, fluído nessa palavra. E para a gente finalizar, vamos orar. Eu acho que vocês têm gostado, né? Muita gente tinha comentado que o ideal era a gente fazer vídeos mais curtos, então estamos tentando
fazer cada vez mais curtos os nossos vídeos e quando não dá para ser curto, a gente vai pregar de fato, né? Mas em nome de Jesus, se você gostou, não esquece, comenta alguma coisa aqui pra gente, conta o seu testemunho, se você já foi edificado através desse canal. É muito importante para mim saber que de fato todo esse trabalho que a gente tem para esse canal fazer sentido, tá de fato fazendo sentido na tua vida espiritual. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado pela história de Abraão, muito obrigado, Pai, por nos ensinar através de Abraão e de Sara como esperarmos no Senhor. Pai, nós acreditamos, Pai, que não temos fé às vezes suficiente para viver o que Abraão viveu e que outros heróis da fé viveram esperando em Ti, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, fortalece a nossa fé, traz uma fé maior, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nos dê a palavra de Deus, nos inunda da Tua palavra, nos transborda da Tua palavra, para que a nossa fé aumente até chegar nesse ponto, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos e te pedimos direção divina. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.